Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Queridos irmãos e irmãs, essas duas leituras que a gente acabou de escutar batem de frente contra essa cultura do eu, do ego, que está tão presente entre nós. Começa lá ainda no tempo da Renascença, onde o ideal, o propósito da santidade, que é um propósito acessível a todos, porque baseado no amor de Deus, na presença, na ação do Espírito Santo, esse propósito e esse horizonte é trocado pelo horizonte do homem como ídolo, do super-homem, aquela pessoa que se ressalta acima dos outros por causa de um talento extraordinário que ela tem. Então, esse talento faz com que ela paire acima dos outros, seja admirada como indivíduo e se torne depois um modelo para uma forma de imitação servil e despersonalizada. É aquela pessoa que vai para o pôster da parede do quarto do jovem, do adolescente, que olha aquele ídolo do futebol, da Fórmula 1, da música, de qualquer outra área, e diz: "Eu quero ser como ele." Então se veste como aquela pessoa, tenta imitar a maneira de falar, renuncia à sua própria personalidade, para imitar a do seu ídolo. Não tem nada mais contrário a isso do que o modo cristão de ser e de proceder. São Paulo tem que ter muita paciência com a primeira comunidade, porque eles também vivem essa maneira infantil de se relacionar com as pessoas que evangelizam. Então eles também vão criando os fãs clube deles. Paulo, Apolo, Pedro. E é tão interessante porque num outro trecho de uma outra carta, ele menciona inclusive alguns que dizem: "Eu sou de Cristo." Aí a gente pode dizer: "Ah, bom, aí está certo." Mas não, ele também a relação com Cristo está distorcida, porque a nossa relação de Cristo como cristãos não é aquela de um indivíduo que olha para outro indivíduo, né? Mas a vida no Espírito Santo, pela qual Cristo vive em mim e eu vivo nele, e a presença de Cristo em mim me faz dar um fruto que é único meu, que está muito longe
de uma imitação servil, robótica, né, de uma fotocópia de quem quer que seja. Todos os santos e santas de Deus que a igreja coloca diante dos nossos olhos, né, como o nosso modelo, a nossa medida, né, daí a palavra cânon, né, da canonização, quer dizer, esse aí é o padrão, é o cristão padrão, não é o super cristão. Então, todos eles seguem a Cristo, mas cada um manifesta Jesus Cristo de uma forma única, irrepetível, que vai enriquecendo cada vez mais a vida da igreja. Depois, o próprio Cristo, ele não quer que a relação com ele seja uma relação de engrandecimento de um ego. Pelo contrário, quantas vezes ele renuncia ao espetáculo quando faz um milagre, muitas vezes leva a pessoa doente, a pessoa necessitada da graça, para um lugar afastado, e depois de realizar o milagre diz: não fala para ninguém, não conta para ninguém. Que diferente essa nossa cultura da rede social, de cada gesto teu você tem que publicizar e colocar para receber os likes, e aí se você não dorme direito, se não receber uns likes pelo teu post, né? E aí no fim do dia você mesmo bota um like, né? Pelo menos para você conseguir dormir tranquilo. Tá? Então essa é para onde nos empurra a nossa cultura, e é aqui onde a gente tem que, com espírito de fé, unidos à comunidade cristã, que não somos só nós, graças a Deus são todos os santos que são nossos irmãos e irmãs e fazem parte dessa grande família, dessa grande comunidade, e principalmente nós olhando para Cristo, nós aprendemos um outro modo de ser, fazer o bem, como diz Jesus, sem que a tua mão esquerda saiba o que faz a tua mão direita, e focar justamente nisso, né? Na missão, no serviço, no amor, e não no próprio engrandecimento, na busca da pessoa mesma. E isso vale para todos. Às vezes eu digo isso que escandaliza algumas pessoas. Eu digo: um dia que um padre perceber que ele criou um fã-clube em torno dele, é um dia para ele ficar triste, porque ele falhou na missão. Ao invés de levar as pessoas para Cristo, ele levou elas para ele mesmo. Então, isso para todos, né? Para aqueles que têm algum papel que coloca a gente em evidência, como aqueles que têm todo tipo de serviço, e todos nós temos, né? Vale para todos. Vamos pedir a Cristo que venha a nós na humildade, no ocultamento da Eucaristia, que Ele nos ensine também a esse ocultamento, a essa vida escondida em Cristo, e que apesar de escondida, né, faz com que a graça de Deus brilhe com toda a sua luz no mundo onde a gente vive.